gente vai fazer um debate sobre espiritualidade e outros assuntos. Com duas pessoas muito especiais. Eu vou chamar o primeiro ao palco, é o Haemin Sunim, um monge sul-coreano. E uma que não precisa de apresentação nenhuma, que é a Bruna Lombardi. Queria deixar um aviso, depois dessa palestra, os dois vão estar assinando seus livros na livraria Saraiva, desculpe. É Vila. Vila, desculpe. Tem as duas, né? Tem as duas. Eu fiz uma cola aqui para não me perder, para apresentar para vocês o Haemin Sunim. Ele tem 46 anos, é sul-coreano e monge zen budista. Autor dos livros best-sellers Coisas que você só vê quando desacelera e Amor pelas coisas imperfeitas, que já venderam mais de 100 mil exemplares no Brasil e 3 milhões no mundo. Ele transformou o dinheiro e o sucesso que ele fez em uma escola, chamada Escola do Coração Partido, em Seul, e acaba de abrir uma filial em Busan, a segunda maior cidade da Coreia. A Bruna é paulistana, atriz, poeta, roteirista, produtora e muitas coisas mais. Ela acaba de editar a segunda temporada da série que faz com o marido, Carlos Alberto Richelli, e o filho, Kim Richelli, A Vida Secreta dos Casais, que estreia no mês que vem na HBO. Ela tem vários livros de poesia, alguns vai assinar na livraria da Vila, e é criadora da Rede Felicidade, um portal que incentiva o equilíbrio entre o corpo, a mente e espiritualidade. E é sobre espiritualidade, entre muitas outras coisas, que a gente vai falar aqui hoje. A primeira pergunta é para o Haemin. Eu queria saber como o budismo entrou na sua vida. First of all, thank you so much for inviting me here in São Paulo and in this beautiful theater. I'm honored to be here. To answer your questions, when I was very young, I was very much, having these huge questions, questions about who am I, why am I here, what's the purpose of my existence, because I felt like, I was thrown into this world, without any kind of manual, without any kind of explanations. So I felt like, I was left to find those, answers. And if I couldn't find it, I felt as though I was going to die. I was so desperate to find the answer. And so, at the time, I was looking for different books. I was very much into meditation, spirituality, and philosophy, Western and Eastern. And then I came across, Buddhism book, and there was a promise of enlightenment, awakening, and I was very much attracted to that path, and especially the fact that I will be able to experience the truth, I don't have to just believe in it. I can actually experience it for myself. That's why I became very interested in it, and that's how I became Buddhist. Bruna, você tem alguma religião? Qual e por quê? Bom, primeiro, obrigada pelo carinho, pela energia boa que eu estou recebendo aqui e por esse momento de poder compartilhar esse momento com essa pessoa tão bela, e é uma chance sempre na vida de ter uma troca. E eu estava comentando com ele antes como é curioso ver que o mundo é conectado de uma tal maneira, nós todos somos conectados de uma tal maneira que não importa de onde a gente venha, não importa o nosso passado, não importa se a gente tem ou não tem conhecimentos, se a gente vai ou não vai se conhecer na vida, nós podemos ser estranhos para o resto da vida, mas como os pensamentos e os sentimentos e as emoções atravessam fronteiras e se parecem.
Isso sempre me impressionou muito, seja na dramaturgia, seja na espiritualidade. Eu falei para ele que eu não conheço a Coreia do Sul, nem a do Norte, mas que eu andei ali por muito perto em vários países, e inclusive visitei países onde o budismo é muito forte, embora tenha várias formas de budismo espalhadas pela Ásia toda, mas eu convivi com muitos monges, conheci monges, fui em muitos templos e tenho essa trajetória. Mas eu pessoalmente, para responder a sua pergunta, Tete, eu pessoalmente eu não sou uma budista e eu não sou de nenhuma religião específica. Eu nasci e fui criada católica e respeito profundamente todas as religiões e todas as crenças, eu respeito todos os rituais e eu sei que nós todos vivemos um sistema de crenças. A gente é muito aquilo que a gente acredita, a gente é a nossa fé move. Mas eu tenho dentro de mim uma profunda religiosidade. A profunda religiosidade está ligada a toda a natureza, está ligada a todos os seres vivos, está ligada às plantas, está ligada às pessoas, está ligada a qualquer coisa. E o respeito pelo todo é por acreditar que Deus está em tudo. Eu acredito que Deus está no universo todo e que tudo o que existe tem que ser cuidado por nós. Então, essa é a minha religião. Amy, você pode explicar para a gente como o Zen budismo pode melhorar a nossa vida? Okay. Buddhism in general, it teaches, two different, paths, I guess. One of them is just to letting you know that whenever we are suffering, when we suffer, notice that it is because psychologically we are attached to something. So when we are attached to something, this inevitably, sooner or later, this creates some kind of suffering, psychological. So it's not so much the stuff outside that is making us suffer, rather our psychological reaction to the what's out there that's causing us to suffer. So that's like one of the teachings. The second one is also the teachings of interconnections. How if you just investigate, clearly, then you begin to see that everything is, interconnected. Like for example, you see this bottle of water, and here, if you just examine it, deeply investigate, for this water to exist, it has to have a cloud, right? Right. So it has to have a cloud, and then for the cloud to exist, it has to have a sky. Am I right? Yes. Yeah? And then for water to come here, the water has to come down somewhere. Maybe it has to have a river. Right? And then, some people collect them. So it's another, human being, it's a labor is in here. And then so it's the truck, or the well, all this, people, it's all in here. In other words, when I see this, I also see a river, I also see sky, I also see cloud, I also see, people in a supermarket, checking this, bottle of water, So this whole universe is contained in this water. So if you can actually clearly see how everything is interconnected, and from that understanding, we try to live our life, like the way it is, then I think we can have a much happier and harmonious relationship. Bruna, você é uma mulher linda, sempre foi marcada por isso, mas nunca deixou de apostar em outras coisas, outros talentos. Queria saber por quê. Eu acho que a gente vem ao mundo com uma inquietação natural.
A gente vem ao mundo fazendo um monte de perguntas e questionamentos e sentindo um monte de coisas que a gente não sabe explicar. E a gente vai procurando a vida inteira coisas que possam nos ajudar a entender primeiro a gente mesmo e depois as pessoas que nos cercam no primeiro círculo e as pessoas que nos cercam em círculos maiores, até que você chega ao teu país, ao teu patriotismo, ao teu amor pelas coisas, pela natureza, a defesa do meio ambiente, do planeta, enfim, todas as causas que você persegue, que te interessam e que você acha importante lutar por elas. E eu acho que a embalagem física, o corpo físico que a gente carrega na vida, é uma circunstância. Eu acho que nós não somos um corpo com alma. Eu acho que nós somos uma alma com corpo. E esse corpo a gente daqui a pouco abandona e vai para outro. E eu sempre tive um pouco essa sensação. E eu cuido do meu, eu gosto, eu sou muito grata. As pessoas me falam coisas boas e eu agradeço muito, mas não acho que seja a minha principal identificação. Desde criança, quando eu penso em mim, eu não penso na beleza física, embora eu cuide dela. Eu sou vaidosa, eu gosto de me cuidar, eu gosto de ficar bonita como todas as mulheres, mas não acho que seja a coisa que me representa e que me traduz. É uma circunstância. E eu sempre percebi, desde muito cedo, a diferença entre a minha essência e a minha circunstância. Mas demorei muito para conseguir trabalhar e mostrar para as pessoas mais a minha essência do que a minha circunstância. E eu tenho muita gratidão por isso. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, que já experimentaram sucesso, o Henning com seus 2 novos livros, você com sua carreira de atriz e seus livros, mas também já experimentaram o fracasso. O Henning com o primeiro livro, que não vendeu muito bem, e a Bruna com alguns projetos que não tiveram público. Como a espiritualidade ajudou vocês a lidar com isso? Henning, please. Oh, the failure. Okay. My first book was not, the book that's very well known here in Brazil, like the things you can see on you when you slow down. That was not my first book. I had another, book, which came out long time ago. But at the time, I remember, I tried to submit my transcript, and then the Korean publisher, they looked at it and they rejected me, So I felt like, wow, I am not good, I will never be able to make it, And so, however, at that time, my Korean master knew one tiny small publishers, It has 3 people working there, right? And they said, oh, we'll accept your transcript, We are small, we can do it. So they published, my very first book, from that very tiny small publisher. And then, when the book came out, it didn't sell much. However, in the process of, promoting the book, understanding the reader, how the book is, displayed in bookstores and whatnot, I began to learn things, I realized, what people want to, read, as opposed to what I want to, write about. So I was able to learn quite a bit. So in other words, I don't think there is such a thing as a failure. I think it was just a test, something that we learn to get better. So that's how I feel. Bruno, eu quando eu faço palestra e tal, eu falo muito da criança que a gente foi, que a gente teve o grande desafio de aprender a andar. E a gente caiu milhões de vezes e levantou milhões de vezes até conseguir.
Então, essa é um pouco uma filosofia de vida. Você cair e falar, eu vou levantar, não importa quantas vezes você cai, importa sim quantas você levanta. Eu tenho uma história que aconteceu comigo, pessoal, e que me fez compreender muito bem o andamento das coisas, porque tudo que vem para a gente ou é lição ou é bênção. Então, quando é lição, é uma bênção maior ainda. Então, aquela coisa ruim, às vezes, é uma grande lição e é uma grande bênção por isso. Uma vez, eu estava assim, muito precisando daquele trabalho, tá? Precisando mesmo, precisando em termos financeiros, econômicos, minha família, meus pais, etc. Eu era bem mocinha, assim, e ajudava os meus pais que estavam passando por um momento difícil economicamente. Então aquele trabalho era muito importante para mim. Por uma razão que eu não vou mencionar agora, mas que não foi boa, eu tive um enfrentamento com uma pessoa importante desse trabalho e fui mandada embora. Esse enfrentamento foi na sexta-feira à noite, e na segunda eu cheguei lá para trabalhar e fui mandada embora. Eu também não vou citar onde é, tá? Daí eu me lembro da seguinte cena. Era uma segunda-feira de manhã, eu fui trabalhar e fui mandada embora, sumariamente. E eu me lembro assim que eu me senti uma derrota imensa dentro do meu coração e senti essa perda mesmo. Falei, como que eu vou viver agora e tal? E eu me lembro, eu assim, sentada numa calçada, chorando. Era um tempo que você podia sentar numa calçada chorando. Daí, corta essa cena, tá? Passa um tempinho, por causa dessa situação, que eu estaria morando numa outra cidade, fazendo um trabalho muito longo, etc, etc. Eu voltei para São Paulo e o que aconteceu? Eu conheci o Ri, que é o cara da minha vida, pai do meu filho, a gente está junto. A maioria de vocês conhece a nossa história, acompanha a nossa história há tantos anos. Se eu não tivesse sentado naquela calçada chorando, se o cara não tivesse me mandado embora, se eu não tivesse tido essa enorme derrota na minha vida, eu não teria tido a felicidade que me acompanhou o resto da minha vida e me acompanha até hoje. Então, a gente precisa acreditar de verdade, de coração, que às vezes as coisas ruins acontecem para uma coisa muito boa acontecer, e a gente precisa que elas aconteçam para abrir caminho para uma coisa melhor e maior. Vocês dois transformaram a trajetória de vocês em alguma outra coisa. O Henning com a Escola do Coração Partido e a Bruna com a Rede Felicidade. Eu queria que vocês falassem sobre isso um pouquinho. Henning, please. Oh, so I started what's non-profit organizations in Seoul 5 years ago. It's called the School of Broken Hearts. What it is we invite people who are going through a difficult time in their life. It can be a divorce, it can be a loss of your family member, it can be diagnosed with cancers, it can be LGBT issues, it can be any other stuff that you may come across, and yet you didn't find enough support. So I just opened my heart, and then maybe I can just do this. So first thing I did was I invited parents who are raising a child with disability, and then when we had this meeting together, it was wonderful because I remember one mother, she said that she was always just thinking about killing herself, with the baby, just jumping out of her apartment from the 10th floor. Because the baby was only like 9 months old,
and it's, you know, he has a disability, and he can see how much he's going to suffer in the future. However, when she came to that meeting, she met another woman, you know, with a much older son, you know, and she told her that I went through exactly what you went through, what you are going through right now, and I really do feel you. And there are many resources you can actually, you know, rely on, and also I can give you advice and things like that. So for the first time, you know, for the last 1 year, she felt better, you know, and seeing that, you know, people getting empowered, you know, by giving each other support, and also some of the very key informations, you know, together. I thought that this is something that I ought to do, you know. So that's what I did. For the last 5 years, I found this school in Seoul, and then now I have another school in Busan, which is the second largest city in Korea. And I feel like, you know, this is a really good job, because spirituality, it has to come down to earth, you know. You should not live just way above somehow, and then, oh, you're just doing Om and feeling good, and it's all about enlightenment, you know. And yet, you know, we suffer, you know. This is a reality, you know. How are you going to deal with that when you get laid off from your job, you know? When your husband walked away, you know, how are you going to deal with that? So that's why I started this school. Muito bom. A Rede Felicidade, ela foi uma visão, assim, meio um sonho para mim. Mas ela não começou, não foi a primeira coisa. A primeira coisa foram as redes sociais, porque como tinha um monte de perfil falso, eu resolvi botar ordem na casa e falei, não, vou ter meus perfis de verdade, convido todos vocês a participarem, a serem nossos acompanhantes bacanas, estarem lá, tanto no Instagram quanto no Face, que é Bruna Lombardi Oficial, os dois. E o que acontece? Eu comecei a usar a rede com algum conteúdo. Me interessava, mais do que ficar postando só coisas assim, sei lá, do dia a dia, me interessava passar alguma ideia, algum sentimento, algum pensamento que eu pudesse compartilhar com as pessoas. A partir disso, eu fiquei muito impressionada com a reação e realmente as redes subiram exponencialmente. Mas o que me impressionou mais foram os comentários, que eu lia todos e leio até hoje, eu leio muito mesmo, de verdade, eu mesma leio e eu mesma escrevo os textos, tá? Eu tenho colaboradores que estão aqui, meus queridos, beijo para vocês, obrigada. Mas o que tinha de importante nesses comentários? Tinha pessoas dizendo assim, eu sofro de depressão, e o que você me disse hoje parece que você falou comigo e me ajudou a atravessar esse dia. Eu parei de tomar um medicamento, eu estou conseguindo sair de casa. E assim eram várias histórias. E meu marido me abandonou, eu perdi o emprego, enfim, a gente tinha situações e sensações, e aquele conteúdo simples que eu estava postando estava ajudando de fato, de verdade, as pessoas. Simples gestos, pequenos gestos fazendo grandes diferenças. Aí eu visualizei, falei, vamos abrir um portal que seja a união disso tudo e que chame Rede Felicidade, onde as pessoas possam entrar, e também vocês podem entrar, participar, redefelicidade.com, e as pessoas possam entrar e possam compartilhar, ler, ter acesso a materiais, a vídeos no YouTube, que essa Rede Felicidade é um grande guarda-chuva desses conteúdos, não só meus agora, mas de muitos colaboradores que querem e que participam daquilo e que bebem naquela fonte, que aquela água faz bem a elas. E agora tem mais um braço, mais uma fonte que a gente está criando, que é o Clube Felicidade,
E o Clube Felicidade é um clube de assinaturas que as pessoas vão poder participar e receber uma caixa de livros escolhidos por nós, com surpresas, com presentes significativos, motivadores e inspiradores. Então a gente está crescendo e está chegando mais perto do público cada vez mais. Eu fico muito feliz com isso. Você diz no seu livro, o título do seu livro, que a gente precisa desacelerar para ver algumas coisas. Mas você mesmo é um homem bastante ocupado, está aqui no Brasil agora, estava no Rio no fim de semana, e a Bruna também não para de trabalhar, estava gravando coisas aqui no bastidor. Como faz para desacelerar? Yeah, my Korean assistant, he always says, "You are the one who need to slow down." Yes, I think when we slow down, I think we can appreciate what we have right in front of us. I am with this wonderful Brazilian reader here, so happy. And also I can appreciate, like the food that I'm eating, I can appreciate beautiful, winter weather, I can appreciate, the phone conversation that you have. So what I try to do is, rather than saying, I am going to slow down, rather I try to, bring my mind to the present moment and then try to appreciate what I have, because it always changes, right? So one minute I was in Rio, and next minute I'm in São Paulo. It changes, and it provides different scenery, different people I meet, and it's great. It's a really wonderful opportunity. So if I can just bring my mind to the present moment, then I think I can slow it down. Also, another tip that I would like to give it to you is this: if you want to slow down, and yet you are really busy, and if you have 30 minutes, then take a walk. Like walking can be such a very relaxing and slow down, activity. And if you have, 20 minutes or 15 minutes, you can sit and meditate. You can just observe your breath and then it's coming in and going out. And if you have just 5 minutes, have a coffee, just relax and have a coffee, and and if you only have 10 seconds, then easiest thing you can do is smile. If you smile, your heart rate slows down, and your mind is back in the present moment. Bom, eu acho que a gente cria os nossos conteúdos em função dos problemas pessoais e dos defeitos que a gente tem, né? A gente parte de nós mesmos, com todas as nossas dissonâncias, com todas as nossas contradições, e a gente fala assim: meu Deus, eu preciso aprender alguma coisa rápido. E eu sempre fui uma pessoa muito acelerada e sempre fui muito trabalhadora, assim, excesso de trabalho. Eu continuo trabalhando muito, sim, mas eu aprendi a duras penas e muito contente uma coisa, e quando eu não pratico essa coisa, eu faço coisas erradas, brigo, enfim, tem essa coisa de botar os pés pelas mãos, uma energia que eu não quero ter, mas que vem, então a gente tem que trabalhar nela. Mas o que eu pratico? Assim, no auge da loucura, em primeiro lugar, eu compreendi que o grande e o pequeno têm a mesma igual importância. Assim como tem a mesma importância em relação aos olhos de Deus, tem a mesma importância em relação aos nossos olhos. Então, assim, eu posso estar tratando de uma questão gigante, de um contrato de trabalho, uma coisa assim, mas se o meu gato está ali tendo brincando com uma coisa, aquilo tem igual importância. Tem igual importância olhar a planta que cresceu
tem igual importância olhar um amigo, tem igual importância ouvir um funcionário que vem conversar comigo. Tudo para mim está na mesma, no mesmo quadro de coisas que eu presto atenção. E eu descobri que uma coisa que eu preciso fazer sempre para minha felicidade, e eu passo isso muito como conteúdo, é assim, no meio da loucura, você se dá ao luxo de pegar 1 minuto para você. E esse 1 minuto é muito bom. Então, assim, eu vou no jardim, eu olho uma flor, eu vou na calçada, eu olho uma árvore que derrubou flores na calçada, eu olho aquilo. Eu olho as nuvens no céu, eu olho o céu, eu olho a lua. Todo mundo já sabe que eu mando todo mundo olhar a lua, entendeu? E as pessoas falam, de novo, lá vem ela pedindo para eu olhar a lua. E eu falo, vou pedir para olhar a lua, vou pedir para olhar as nuvens, vou pedir para olhar. A gente passa batido pelas pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar os olhos das pessoas. Eu gosto de compreender, porque você olha o olho e você vê um ser humano ali. E para mim é essa a grande virtude, o grande tesouro da vida. Então, assim, eu sou aquela pessoa hoje que, mesmo enlouquecida, eu sou capaz de ficar 1 hora com uma amiga no telefone se ela tem algum problema. E eu seguro a onda. Fora minha tia, que mora sozinha, que eu fico ouvindo, eu ouço. E eu sou uma pessoa muito impaciente. Muito. Mas Deus me impõe exercícios de paciência cotidianos. E toda vez que eu perco a paciência, eu me arrependo. E quando eu me arrependo, a primeira coisa que eu faço é pedir desculpa. Quem trabalha comigo sabe, eu peço desculpa. Remy, você diz no seu livro que a gente, quando tem um sentimento ruim, como o ódio, a raiva, a inveja, a gente deve simplesmente observá-los e não agir. Mas eles não são fundamentais para promover mudanças no mundo? E o que faz você sentir ódio ou raiva? The negative emotions when we live, and these negative emotions bubble up. It's very natural. However, if we repress, or if we are in denial that we have that kind of negative emotions, then these emotions temporarily it might look like as though they are not there, but it resurfaces, so it never goes away. So Buddhist approach to that is, rather than being completely in denial or suppressing, why don't you just become mindful? That is, I have this anger energy rising up. I have this jealous energy just rising up, I have this hatred rising up, If I become mindful of those energy, emotion, then what happens is, rather than being lost in that, emotions, we are taking a step back and become observing that energy, And oftentimes what happens is, just like the sky, you see many clouds, and then, so those clouds of different emotions, once you begin to observe, they actually transform by itself, without you having to transform it. If you just step back and just observe it, then what happens is, whatever that emotion that is, it actually begins to take different shapes and different texture, and sometimes it even disappears, So according to scientists, no matter what kind of negative emotion you have, if you just let it be just for 90 seconds, then usually it changes. So I was invited, rather than trying to become completely lost in your thoughts or lost in your anger, just realize, I have this anger energy coming up. I have a jealousy energy coming up.
And another thing we can do is look really deep into the cause. You know, we often feel jealous. Vocês dois são muito ativos nas redes sociais, que são consideradas uma das fontes de maior estresse do dia a dia. Queria saber como vocês lidam com isso. Remy. Well, I think, you know, social media, it has both good things and also negative things. But we do have a choice, you know, where to turn, you know, where to look at, you know. So you don't have to feel victim of social media. And if you are looking at just, you know, the famous people living a high life, and yet you feel like you are nothing, then don't look there, you know. You know, why do you keep looking there? To making you feel like a horrible, you know. So for me, I always try to look for something much more inspirational, you know. I love to read, you know, great, you know, spiritual teachers on social media, you know. I follow His Holiness Dalai Lama. I follow the words of the Thich Nhat Hanh, you know. I follow amazing teachers in our generations. And this gives me feel like, you know, inspired and feels connected and happy. So you don't have to feel the victim of social media. You do have an option. You can choose where to look. Bruno, a gente nunca pode culpar a internet, ou o celular, ou as mídias sociais pelos nossos maus hábitos. É como culpar a comida porque a gente está comendo errado. A gente tem que fazer um bom uso daquilo. A gente tem que entender que aquilo veio, como ele acabou de dizer, né? Aquilo pode ser usado de uma forma maravilhosa. A internet pode ser uma fonte de conhecimento, de pesquisa. A gente tem grandes lugares como esses que a gente está trabalhando para as pessoas buscarem motivação, inspiração, exemplos legais. E a gente recebe, infelizmente, uma quantidade enorme de notícias ruins no nosso dia a dia. Essa avalanche de notícia ruim que entra por todo o nosso sistema, pelos nossos poros, por todos os nossos sentidos, ela é altamente intoxicante. E a gente tem que procurar, sim, felicidade, a gente tem que procurar conhecimento, a gente tem que procurar mindfulness, atenção plena, para poder equilibrar isso, para poder equilibrar essa imensa intoxicação do nosso dia a dia e compensar isso com uma boa energia, com bons pensamentos, porque os maus pensamentos, eles já estão lá. A gente tem que combater eles com coisas legais e fazer do mundo uma coisa melhor. A gente tem que ser a mudança que a gente quer no mundo. Essa pergunta é para vocês dois também. Remy, você é um monge budista já há bastante tempo. Bruna, você também tem bastante tempo de carreira. Eu queria saber o que a idade trouxe de bom e o que ela levou embora. Remy. E porque eu sou mais velha? Não entendi essa. Why? You don't want to answer? You're freaking out? É interessante, outro dia eu falei de monja, né? Você foi descrever o dele, foi me descrever, e uma pessoa escreveu num comentário: Bruna, você é uma monja com cabelo. Eu achei a coisa mais divertida do mundo. You see, I'm in your path, I'm doing your same. Mas enfim, não entendeu, mas não vai essa questão do tempo é uma questão grandiosa, né? E nós todas aqui estamos sempre lidando com isso no dia a dia. Se a gente ficar obcecado com isso e não saber
compreender que essa passagem é uma fonte permanente de iluminação, a gente vai ficar muito olhando para o lado errado. E olhar para o lado errado é, sem dúvida, fonte de sofrimento. Então, a hora que você põe o teu olhar no lugar certo, você diz assim, que bom, eu estou na jornada. A gente vai ter a oportunidade nessa jornada de crescer, a gente vai ter a oportunidade de ter uma maior aceitação do que a gente é, a gente vai ter a oportunidade de tentar melhorar algumas coisas que não estavam muito boas e não estavam fazendo a gente muito feliz. A gente vai ter a oportunidade de recomeçar de novo, cada vez que nos derrubam. O tempo, ele é sábio, ele é um grande aliado, é um grande mestre, e eu louvo e agradeço o meu tempo nessa terra. The question was, What age brought to you that's good, and what did it take away that's bad? Oh, Time. Time, the 20. Okay. I feel like as I get older, I feel I become happier. Mm-hmm. I don't know about you, but this is how I feel. Because when I was young, when I was a teenager, I worried about how other people judge me, So when I was young, I would look at the mirror, and always try to change my hair and try to, look good, because I thought that other people will judge me, Then as I get older, I realized that, it's not that other people are judging me, Everybody is thinking about themselves, and they are so busy thinking about themselves. And so I didn't have to worry so much about how other people perceive me. So I am much more relaxed now, and I know that sometimes people do criticize me for my writing, for whatever. But then I realized that there are also a lot of people who really appreciate my writing too, right? So I try to look at it much more balanced way. We as a human being, if we look at one small criticisms, even though there are 10 wonderful praise, 10 wonderful praise and wonderful things, we automatically look into those one criticisms and dwell on it. I used to do that when I was younger, but now I'm older. I feel like I don't have to do it anymore. I do look at the 10 wonderful things. And also, the reason why I'm happier is because as I get older, I feel much more grateful. I feel very thankful for having this wonderful human life here. I am thankful for my body. I didn't work hard, intentionally to make my heart beat. I'm not working hard to circulate my blood, right? I'm not working very hard to breathe. It naturally happens. So I feel very grateful for my body, and also I'm very grateful for this opportunity to come all the way to Brazil and meet these wonderful people and you guys. So as I begin to feel more grateful, I think my life becomes happier as I get older. Jaime, você diz no seu livro uma coisa muito surpreendente para mim, que você se acha comum e insignificante. Como é isso? Como uma pessoa comum e insignificante pode vender milhões de livros e ter a sabedoria que você tem? I think people like my book because I think I don't say that, oh, I'm a Buddhist monk, I am peaceful all the time, I'm peaceful,
I don't get angry, you know. I am always, you know, meditating, you know. I don't pretend that, you know. I feel like I'm a human being going through a lots of life disappointments, you know, a lots of frustrations. And yet from that experience, I can, you know, write something, you know, that can actually relate to everyday, you know, life. And that's why I think people like to read my book, not because I'm speaking from above, but speaking, you know, right here, you know, with you. So in that, you know, aspect, I feel like I'm just like, you know, another human being. So I feel very grateful for that, you know, for people, you know, reading my book, of course. But when I first started, nobody read my things, you know, really. I wrote for a very small newspaper in Korea, only 10,000 copy, you know, they print, but I had to write it, and I didn't know how to write. But as I was writing and writing, I realized that I was able to find my own voice, you know, and I was able to find how to relate to my human experience. So yeah, that's. Bruno, você também é escritora, tem umas poesias muito sensuais. Você acha que já encontrou a sua voz como escritora, como poeta? E o que você diria que ela é? Olha, enquanto ele estava falando, eu estava pensando que é interessante, né, essa coisa a gente se sentir comum. Eu tenho um verso num dos meus livros que diz assim, que eu sou como um pardal comum, um bichinho assim, essa ideia de você se sentir comum, porque é essa ideia que nos conecta. Se a gente fosse olhar as nossas diferenças, ninguém se conectava com ninguém. E, no entanto, nós todos estamos conectados. E a gente está conectado justamente pelo que nós temos em comum. Então, sim, esse comum, ele é muito precioso. Ele é o que nos mantém ligados. Ele é o que cria essa corrente, que na Rede Felicidade a gente chama da nossa corrente do bem. E, curiosamente, eu comecei a minha vida escrevendo, mesmo antes de ser conhecida como atriz. E eu tinha uma força que eu precisava expressar, eu tinha um desejo muito grande de expressar, e quando você escreve, é meio que nem mandar uma mensagem numa garrafa, numa ilha deserta, e você joga aquela garrafa. Não sabe se alguém vai encontrar, se no oceano imenso alguém vai ler aquilo ou não, mas você precisa escrever e você precisa jogar. E eu fiquei muito tempo que eu escrevi e sequer eu quis publicar. Entre o meu último livro e o outro passaram-se muitos anos, porque eu acreditava que o importante é mais o ato de escrever até do que o ato de publicar. E o público falou, não, isso é muito egoísta da sua parte, você tem que share, você tem que compartilhar. E eu acredito que sim. E acho que a espiritualidade que eu busco, ela não pode ser entendida como um movimento em que você deixa de ser uma pessoa com todos os sentimentos errados e ruins, todos os sentimentos que nos classificam como seres humanos. A espiritualidade não é uma santidade. A espiritualidade é a gente carregar dentro da gente algum sentimento maior, justamente para poder compreender e ter compaixão pelo ser humano que a gente é, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, porque começa dentro de nós, começa na jornada do autoconhecimento, e depois da gente se compreender e ter compaixão por nós mesmos, a gente poder refletir e ter esse mesmo sentimento de compreensão e de compaixão pelos outros. Eu acho que é esse o grande efeito da espiritualidade.
essa é a grande força, é a gente compreender que a gente precisa trabalhar dentro da nossa solidão para nos compreendermos e dentro da nossa solidariedade para a gente poder se unir e combater tudo que vem por aí e estar cada vez mais unido e mais forte. Eu entrevistei o Reimin para a Folha e pedi para ele dar uma mensagem para os brasileiros. A gente acabou esquecendo isso e depois ele me mandou por e-mail. Você se lembra qual foi a frase que você me mandou? Yes, I do. Pode falar para a gente, por favor? I said that we do sometimes lose hope, because of what's happening in the world, especially for Brazil. I know that you guys are going through many changes right now, and for some of you, these changes are good, but for some of you, these changes are really bad. So I would say that rather than just quickly losing your hope completely, I heard that some of you, like one of the young people's dream right now is to leave the country. When I heard that, I was very sad. So I would say that don't lose your hope. Things can change for the worse, but it can also turn around and change for the better. Você concorda comigo? Eu concordo que todas as grandes mudanças e todas as grandes coisas que vêm à tona, inclusive esses momentos de divisão e de polarização, eles significam uma tomada de consciência. Eles significam uma luz que se acende para todos os lados. A gente tem que compreender que quando se acende uma luz, a gente enxerga o que a gente quer e o que a gente não quer. E eu acho que, como a gente fala muito de autoconhecimento na rede, eu acho que tudo começa com autoconhecimento. É aquela velha parábola de quando você está no avião e você escuta: quando a máscara de oxigênio cair, num caso de emergência, põe primeiro em você mesmo, para depois colocar na criança. Aquilo parece um absurdo. Você fala: como eu vou colocar em mim e meu filho? Não, primeiro em meu filho. Mas não, primeiro em você. Primeiro você tem que ter um caminho de autoconhecimento, porque se você não se salva, você não pode salvar ninguém. E a mesma coisa acontece no âmbito social. A gente quer salvar o mundo de uma situação de injustiças, impunidades e desigualdades. A gente quer mais educação e a gente quer mais saúde. A gente quer um planeta, a gente quer trabalhar por um meio ambiente em que a gente não sofra essas calamidades, esses cataclismas que estão abalando o mundo, que são resultado da nossa indulgência, da nossa displicência, da nossa ganância durante tantos anos. A gente sabe que os oceanos estão entupidos de lixo e de plástico, e a gente continua tirando embalagem de sorvetes e canudos. Enfim, é uma luta constante e a gente vive dentro dela. A gente não pode se enganar e acreditar que um ou outro Messias vão resolver a nossa situação. Todos os governos passam, a vida continua, a gente continua. Todo mundo aqui já viu passar muitas coisas, muitas situações. Nenhuma das pessoas que está aí no noticiário é a que vai resolver o problema do mundo, como outras antes não resolveram. A gente precisa continuar lutando, sim, pelas coisas que a gente acredita e não desviar nossa energia e nossa atenção em discussões inglórias. A gente não pode ser polarizado. A gente tem que ser unido pelas causas certas. A hora que a gente é unido pelas causas certas, a gente começa o início da mudança e o início da transformação. Essa é a minha fé, é isso que eu desejo para o meu país, é isso que eu desejo para todos nós.
infelizmente nosso tempo acabou. Eu sei, tinha muito mais perguntas para fazer. Eu queria agradecer a presença do Rei Suni, que veio da Coreia até aqui para nos agraciar, e da Bruna, sempre tão... Vai para a Coreia agora. Que vai para a Coreia. De vocês. Muito obrigada. E não se esqueçam, eles vão estar na Livraria da Vila autografando seus livros agora.